queridos. Graça e paz, meus queridos irmãos. Todo mundo bem? Todo mundo em paz? Louvamos a Deus por essa oportunidade preciosa. Essa é uma noite que não apenas comemora 3 anos do Ministério Cartas Vivas, mas também é uma noite onde haverá a grata satisfação de toda essa comunidade, reconhecendo, através dos pastores que aqui estão, o ministério pastoral na vida do servo do Senhor, Claudinei, que tem servido ao Senhor nessa congregação, tem servido ao Senhor à medida que serve aos irmãos. Assim sendo, nós não estamos aqui pura e simplesmente para conferir a Ele algo que vocês já não conferiram antes. A gente vem pura e simplesmente trazer aqui uma outorga daquilo que esta comunidade, esta congregação já o fez durante todo esse percurso, durante todo esse tempo em que Deus o tem usado neste lugar. Eu gostaria de convidar você a abrir a sua Bíblia, se você puder, junto comigo, Evangelho de Jesus, segundo escreveu João, capítulo 13. Evangelho de Jesus, segundo escreveu João, capítulo 13. Antes que eu possa lê-lo, eu gostaria de ter uma palavra de oração junto com os irmãos. Podemos fazê-la assim? Querido e amado Deus, te rendemos graças por esta noite, te louvamos, ó Deus, pelo teu cuidado para conosco, te bendizemos, ó Pai, por sua bondade e infinita misericórdia, te rogamos, em nome de Jesus, fala-nos ao coração. Tu tens uma palavra para o nosso coração e nós a queremos. Senhor, nem todos nós que aqui estamos temos, ó Deus, a noção exata do quanto precisamos da tua palavra, mas o Senhor tem. Apesar, ó Deus, muitas e muitas vezes da nossa falta de conhecimento, por bondade e por misericórdia, compartilha conosco a tua palavra. Fala-nos ao coração de uma maneira, Senhor, não apenas que a gente entenda, mas que entendendo, ó Deus, sejamos incentivados a colocá-la em prática. Se conosco em nome de Jesus. É uma só voz, digamos, amém. É difícil pregar depois de um momento de louvor como esse. As canções escolhidas foram as canções mais animadas. O pastor que me antecedeu é um pastor que tem uma boa maneira de fazer com que os irmãos se sintam descontraídos. E tirar dessa descontração e trazer para a meditação da palavra de Deus é um exercício um pouco difícil. Por quê? Porque a alma ainda está pululante no coração, né? A gente ainda está colocando os nossos ânimos assentados. Mas a palavra de Deus, ela precisa disso. Ela precisa que a gente se assente. Ela precisa que a gente se acalme. Ela precisa encontrar na minha e na sua vida um lugar onde ela, sendo depositada, ela possa frutificar. Assim sendo, antes de eu continuar a ler o texto, eu quero lhes dar o contexto. O livro de Lucas vai nos dizer que Jesus começou o seu ministério e os seus discípulos estão admirados com relação à sua performance espiritual. Mas Jesus suscitava muitas dúvidas nos corações das pessoas e também no coração dos discípulos. Jesus fazia coisas que deixavam as pessoas embasbacadas, admiradas. É comum você encontrar no Evangelho de Lucas aquela admiração dizendo: quem é esta pessoa? Vou lhes dar alguns exemplos. Jesus está no Mar da Galileia, depois de um bom dia de trabalho, muito ensinamento, muitas curas, muitos milagres, o cansaço tomou conta do seu corpo. Está dormindo no barco. E enquanto eles estão atravessando o Mar da Galileia, uma ventania muito forte toma conta daquele mar e começa a agitar as águas, e os discípulos temem por sua própria vida. Então, depois de empreender todos os recursos, eles vão acordar Jesus. Quando a gente lê o texto, a impressão que dá é que Jesus ficou um pouco chateado, ou de uma certa forma não gostou muito de ter sido acordado, talvez por conta da falta mais de fé dos seus discípulos do que propriamente dito da interrupção do seu sono. A Bíblia nos diz que Jesus vai, repreende o vento, que é o causador das ondas, e diz para que o mar se acalme, se assente. E imediatamente isso acontece. Jesus volta a dormir. Aquela tempestade do fora do barco passa para dentro do barco e passa para dentro do coração dos discípulos. Eles ficam aterrorizados, esse é o termo. Eles ficam não apenas amedrontados, eles ficam aterrorizados porque eles não conseguem compreender como é que alguém
com a simples pronúncia de palavras, consegue dominar a natureza. E eles perguntam uns aos outros: quem é ele? Com quem que a gente está lidando? Quem é esta pessoa que está dormindo aqui no barco? Tomados por esse espanto, eles atravessam o mar de Genezaré. Do outro lado, vocês conhecem a história. Jesus se encontra com um homem endemoniado que traz sobre si o pseudônimo de Legião. Jesus o liberta, as pessoas o convidam a sair, e outra vez Jesus atravessa o mar da Galileia e vai para Cafarnaum. Lá em Cafarnaum, vocês conhecem a história. Jesus curou uma mulher que havia padecido 12 anos com um fluxo de sangue quase que não termina, que não se estanca, e vai ressuscitar a filha de Jairo. Há uma admiração, as pessoas estão observando, as pessoas estão vendo os seus milagres. Nesse interregno de tempo, João Batista, que está preso lá no sul, recebe uma visita dos seus discípulos, e ele pergunta: como é que estão as coisas aí fora? E eles dizem: Jesus, a quem você mandou que a gente o seguisse, tem feito assim, assim, assim. E pela primeira vez, João foi assaltado por uma falta de fé. João Batista, ele que havia dito: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Não é que ele passou a descrer, ele passou a pensar na possibilidade de ter apontado a pessoa errada. Ele disse para os seus discípulos: vão lá e perguntem a ele se realmente ele é o Messias ou se nós devemos esperar outro. Por quê? Porque Jesus não estava se encaixando no estereótipo messiânico que João achava que deveria ter. João havia pregado que quando Jesus se manifestasse, o Messias se manifestasse, a justiça ia se manifestar, os leitos voltariam para os seus rios, o que é correto haveria de vir à tona, mas ele que havia pregado a verdade está preso. Herodes Antipas, que o havia mandado prender, está solto. Ele diz: parece que as coisas não estão caminhando como deveriam estar caminhando, parece que Jesus não está fazendo o que eu pensei que ele deveria estar fazendo. E os discípulos vão lá e perguntam a Jesus. João mandou lhe fazer a seguinte pergunta: é você mesmo? E Jesus disse assim: voltem e digam para João que o evangelho está sendo pregado aos pobres, que as vidas estão sendo transformadas, os cegos estão enxergando, paralíticos estão andando, e que o reino de Deus está sendo implantado no coração de muitos. Eles estão voltando para dizer isto a João, e aí Jesus começa a fazer um elogio a João, sem que ele o saiba. João nunca soube que Jesus o elogiou daquela forma. E aí então João foge, está fora de cena, e essa dúvida continua. A dúvida no coração dos discípulos, a dúvida no coração de João, e Herodes Antipas também pergunta: vocês têm ouvido falar de um rapaz que está fazendo coisas extraordinárias por aí? Alguém diz: sim. O que é isso? Quem é esse rapaz? E alguém no fundo da sala diz assim: talvez seja João. Ele falou: João não pode ser, eu mandei decapitar há um tempo atrás. Outros disseram: talvez seja um dos profetas. Ele disse: pode até ser que seja, e desejava vê-lo, diz o texto. É neste cenário que Jesus toma os seus discípulos e os leva ao sopé de um monte e lhes faz a seguinte pergunta: o que é que as pessoas falam a meu respeito? O que é que Campo Novo do Parecis pensa a meu respeito? Como é que eles se relacionam comigo? Quando olham para mim, o que é que eles dizem? E alguém diz: uns dizem que tu és um profeta, outros dizem que tu és Elias, Jeremias, ou quem sabe um outro ser qualquer. Jesus, descontente com essa resposta, lhes perguntou: e vocês? O que é que vocês pensam a meu respeito? É aí que Pedro toma a palavra e diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Quando Pedro diz isso, Jesus olha para Pedro e faz um elogio rasgado. Pedro, o que você acabou de dizer, você não aprendeu nos livros, não foi na faculdade de Hillel, nem tampouco foi nos bancos ou na faculdade de Shammai, você aprendeu agora com o meu pai, foi o meu pai que revelou isso a você. Pedro gostou muito desse elogio. Agora preste bem atenção, que isso é importantíssimo. Você agora sabe quem é o Messias, você agora sabe que ele é o Filho de Deus. Isto não é tudo. Eu vou te dar agora o outro lado dessa moeda. Esse mesmo Messias, esse mesmo Filho de Deus, preste bem atenção, Pedro. Primeiro, ele precisa sofrer. Isso não se encaixava na cabeça de Pedro. A razão pela qual o Messias precisava sofrer, não apenas sofrer, ele vai ser rejeitado pelos líderes religiosos. Pedro começou a fechar a feição, discordando daquelas palavras, e Jesus continuou e disse: e mais, ele vai morrer, mas depois ele vai ressuscitar. De tudo aquilo que Jesus disse, a palavra ressuscitar não fazia o menor sentido para Pedro. E é diante desta fala que Pedro diz: isso nunca vai te acontecer.
E Jesus olha para Pedro e diz assim: Pedro, você está se colocando como um adversário no meu caminho. Para trás de mim, a palavra Satanás no sentido de adversário, aquele que se interpõe, aquele que não permite que você continue. Você, Jesus diz a razão, porque você pensa nas categorias humanas, você pensa pura e simplesmente buscando salvaguardar os seus interesses pessoais. Mas a partir desse instante, por que essa frase é tão importante? Porque Jesus, sabendo que Deus havia revelado aos seus quem ele de fato era, é momento dele dar as costas para a Galiléia, e agora Jesus começa a ir para a Judéia. Jesus está indo na direção de Jerusalém e vai dar a sua vida. Jesus nasceu para isso, ele disse que esta era a sua missão. A Bíblia nos diz em Romanos capítulo 3, versículo 23, que o salário do pecado é a morte. Como é que alguém poderia morrer? Como é que a morte poderia se apossar de quem nunca pecou? É por isso que em João, no capítulo 10, a partir do versículo 17, Jesus vai dizer: esta é a razão pela qual o meu Pai me ama, porque eu dou a minha vida para tornar a tomá-la. Ninguém a toma de mim, ninguém a tira de mim, eu espontaneamente a dou. Jesus está caminhando na direção de Jerusalém. Os seus discípulos ouviram dos seus lábios: todo aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Quem quiser preservar a sua vida vai perdê-la, mas quem perder a sua vida por amor de mim vai conservá-la. E aí então Jesus começa a caminhar, e os seus discípulos, como que, sem outra alternativa, vão seguindo, dizendo: vamos com ele para a morte. Jesus passa por Jericó, cura o cego, chamado Bartimeu, e sobe até a cidade de Jerusalém. Na cidade de Jerusalém, ele não entra na cidade, ele passa, vê uma figueira, faz que vai tomar um fruto dela. Vocês conhecem essa história. E vai para um vilarejo muito próximo, onde seus amigos Marta, Maria e Lázaro viviam. De lá ele volta, chora, lastima a condição em que a cidade se encontra, o fato da sociedade de Jerusalém sempre ter negado a verdade vinda dos lábios dos profetas, na intenção de matá-los. E nesse seu lamento ele diz: quantas vezes eu quis, quantas vezes eu me esforcei por trazê-los de volta para mim, para fazê-los descansar debaixo das minhas asas, e vocês não quiseram. Jesus sabe o que vai acontecer. Ele chama os seus discípulos e diz assim: a Páscoa se aproxima, entrem na cidade e preparem a Páscoa. Como é que a gente faz? Entra na cidade. Quando você vira um homem com um cântaro na cabeça, uma coisa difícil. Homens não andavam com cântaros na cabeça, isso era um trabalho feminino naqueles dias. Sigam, e ao segui-lo, quando ele entrar na casa, diga: o mestre quer esse local para fazer a sua ceia. Encontrou, prepararam a ceia, e é exatamente o texto que nós temos em nossas mãos. O dia em que Jesus, lá no cenáculo, sentou-se com seus discípulos, e há um misto de alegria e de tristeza. É possível que isso aconteça? Claro que é. Eu acredito que você já deva ter tido essa experiência. É um dia que você está muito alegre, é um dia que você está muito satisfeito, é um dia que você está muito feliz, mas você não pode desconsiderar que existem fatos ao seu redor que querem impor tristeza, angústia e dissabor. Assim sendo, João capítulo 13, a Bíblia assim nos diz: ora, antes da festa da Páscoa, preste atenção no verbo, sabendo Jesus. O que é que Jesus sabia? Que já era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai. O que foi que ele fez com este saber? Tomado desta informação, tomado desta verdade, sabendo que o final do seu ministério estava prestes a acontecer, o que foi que Jesus fez? Diz o texto: como havia amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Eu olho para Jesus e penso em Jesus como pastor por excelência. Eu sou pastor há quase 30 anos. Todas as vezes que eu leio a Jesus, todas as vezes que eu me deparo com as palavras de Jesus, todas as vezes que eu me deparo com experiências com Jesus, eu olho para Ele como pastor por excelência, um pastor que certamente eu nunca conseguirei ser. Não foram poucas as vezes que nessa minha caminhada pastoral, eu disse a Jesus: Senhor, eu não dou conta. Eu não dou conta de amar as pessoas como o Senhor as ama. Eu não dou conta de respeitar as pessoas como o Senhor as respeita. Eu não dou conta de me doar às pessoas como o Senhor se doa. Eu não dou conta, eu não tenho condições para isso. Mas eu quero. E penso que esse desejo que tem no meu coração é algo como um fruto da Tua graça compartilhada comigo. Eu quero, Senhor. Então faz o seguinte: ame as pessoas através da minha vida.
Quando eu me pegar amando as pessoas como o Senhor ama, eu saberei que não sou eu, é o Senhor através de mim. Respeite as pessoas através da minha vida. Eu quero aprender a respeitá-las, como elas merecem ser respeitadas. E quando eu me flagrar respeitando as pessoas como elas merecem ser respeitadas, eu saberei que não sou eu que as respeito, é o Senhor que as respeita através de mim. E enquanto essa consciência me tiver tomado o coração, eu não trarei para mim nenhuma glória, nenhum louvor, nenhum elogio. Porque as pessoas que respeitam são elogiadas, as pessoas que amam são reconhecidas, mas devem ser reconhecidas pelo amor de Deus que flui através delas. Não há mérito em nós. Se amamos é porque Cristo Jesus nos amou primeiro. Se respeitamos é porque um dia fomos respeitados. Assim sendo, vejam, há todos os motivos para estar entristecido, mas Jesus vai nos dizer, através do Evangelho de Lucas, que aquele foi um momento em que ele muito desejou estar com seus discípulos. Jesus planejou aquele momento, Jesus idealizou aquele momento, Jesus quis estar com aquelas pessoas naquele momento. Quando você vai atravessar momentos na sua vida decisivos, você se acerca das pessoas mais importantes da sua vida. No seu casamento você não convida qualquer pessoa. No nascimento do seu filho, você chama as pessoas mais importantes para compartilhar. Nos seus momentos de maior alegria ou tristeza, as pessoas mais chegadas é que estarão ao seu lado. É ou não é verdade? Quando as coisas acontecem como a gente não planejou, quando a gente está num hospital, quando a gente está visitando alguém, quando as angústias batem à nossa porta, são as pessoas que mais nos amam, que nos cercam. Assim sendo, nos últimos momentos de sua vida, Jesus se acercou dos seus e disse: eu planejei isso, eu quis isso para mim. O que está acontecendo aqui nesta noite, não se iluda, você não planejou, eu não planejei, mas certamente há uma mente e um coração mais alto que os nossos, que já havia planejado e nos trouxe aqui reunidos. Quando foi que nós imaginamos que neste dia todos nós estaríamos debaixo deste teto, ouvindo a sua palavra, prestes a derramar óleo sobre a cabeça de alguém, dizer em reconhecimento: tu agora estás autorizado a pastorear a igreja segundo o padrão de Cristo Jesus. Versículo 2. E acabada a ceia, você não achou estranho o texto? O texto mal começou e já acabou a ceia? Não vai dizer o que foi que aconteceu na ceia? Mas se João não diz o que aconteceu na ceia, os outros evangelistas dizem. Mas veja o texto: e acabada a ceia, oh irmãos, que relato triste, que relato. Diz o texto: tendo o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que o traísse, sabendo Jesus que o Pai tudo tinha confiado às suas mãos, e que viera de Deus e voltara para Deus. Me permitam, irmãos, por que a traição de Judas é colocada nesse texto? Por que a traição de Judas ela tem que ser lembrada vez após vez? Vocês se lembram, Paulo vai nos dizer, na sua primeira carta aos Coríntios, capítulo 11, a partir do versículo 23, dizendo assim: porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei. Está certo? Está correto ou não? Paulo passou muitos anos na Arábia, Paulo passou muitos anos sendo ministrados pelo próprio Cristo. Paulo teve visões que ele diz que ao homem não é nem lícito dizer, nem tão pouco saber, nem dialogar. Ele diz que ele recebeu do Senhor, e ao dizer que recebeu do Senhor, qual é a primeira frase que vem a seguir? Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão. Deixa eu lhes fazer a pergunta: o foco de Paulo ao escrever isso aos Coríntios é a traição de Judas, ou é delinear o modo como a ceia deve ser ministrada? Não é a ceia. Ele não vai falar da ceia. Por que ele faz referência à traição de Jesus? Doeu demais. O ministério reserva dores que só pastores podem sentir. Ninguém mais o sente. Pastores sentem dores que eles não podem compartilhar com ninguém. Pastores sentem dores que eles não podem falar com os vizinhos, não podem compartilhar com as ovelhas, não podem falar com a esposa, não podem deitar sobre os filhos. É num gemido contido. Ele vai falar apenas e tão somente com o seu Senhor. E olha que Jesus estava rodeado de amigos, e olha que Jesus já havia dito a eles: não vos chamarei mais de servos, eu vos chamarei de amigos. Às vezes há dores no coração de um pastor, frustrações no coração de um pastor, que nem mesmo os amigos poderão entender. Apenas o amigo de todos os amigos, Cristo Jesus nosso Senhor.
E aquela noite marcada por traição, diz-nos o texto, o Satanás, o diabo, já tinha colocado no coração de Judas, sabendo Jesus, outra vez. Vocês viram que no versículo 1, Jesus, diz o texto, sabia. E agora o versículo 3 diz, outra vez o verbo saber, sabendo Jesus, o que é que ele sabe agora? No versículo 1, ele sabe que chegou a hora de voltar para o Pai. Sabendo disso, ele decide amar os seus e amar até o final. No versículo 3, sabendo Jesus que o Pai tinha confiado tudo às suas mãos, e que viera de Deus e voltava para Deus. Vejam, a personalidade de Jesus está firmada, não é naquilo que a igreja sabe a seu respeito, é naquilo que o Pai revelou acerca dele mesmo. O dia que um pastor precisar dos elogios da igreja para continuar no ministério, nem no ministério deveria ter começado. Está lá. A Bíblia nos diz, no final do capítulo 3 de Mateus, que Jesus foi submetido às águas batismais para se confraternizar conosco. E está escrito lá que o Pai disse assim: este é o meu filho amado em quem tenho prazer. Este é o meu filho amado em quem me comprazo. Pergunta aos irmãos, quantos milagres Jesus já havia realizado? Muito bem, nenhum. Quantos sermões ele já havia pregado? Nenhum. Ora, se Jesus não havia realizado nenhum milagre, se Jesus não havia pregado nenhum sermão, por que o Pai o amava? O Pai o amava não pelo que ele fazia, o Pai o amava por quem ele era. Então desista da performance. Essa comunidade só vai te amar se Deus colocar no coração dela amor por você. Não é porque você prega bem ou deixa de pregar bem, não é porque você realiza milagre, não é porque você orou. As pessoas a quem você mais visitar, espere um dia que essas mesmas pessoas possam não visitar você quando você mais precisar. O que você nunca deixará de ter é a visita de Deus na sua vida constante. Confie em Deus. A vida do pastor é uma vida de alguém que confia em Deus. E vez por outra Deus levanta pessoas para nos abençoar, claro que o faz. Mas não se firme, não se estribe no amor deste ou daquele, porque o nosso amor é falho, nós somos decepcionantes. É ou não é verdade? Eu tenho uma camiseta que está escrito assim: se eu ainda não te decepcionei, calma, a sua hora vai chegar. Por quê? É num arrobo de sinceridade que eu assumo as minhas debilidades. Às vezes você pode esperar de mim algo que eu não tenha para dar. Você pode lançar sobre mim uma expectativa que eu não tenho como suprir. Isso a igreja faz muito conosco. A igreja lança sobre nós um desejo, uma expectativa de perfeição que não vai encontrar. E não é que não vai encontrar em nós, não vai encontrar em ninguém. Mas quando encontrar lapsos de boas atitudes e de uma aparente perfeição, saibamos, é uma graça de Deus que veio sobre nós. Olha o texto, diz-nos o texto: sabendo Jesus que o Pai tinha confiado tudo em suas mãos, que viera de Deus e estava voltando para Deus, o que foi que ele fez? Sabendo, imbuído desta verdade, diz o texto, levantando-se da ceia, tirou as vestes e tomou uma toalha e cingiu-se. Há um texto que diz: cingiu os seus lombos. Depois, o que foi que ele fez? Deitou água na bacia e começou a lavar os pés dos discípulos e a enxugar-lhes com a toalha que estava cingida. Esta é a lição mais difícil da igreja de Jesus aprender, e também dos pastores. Penso eu que nós deveríamos pregar isso todos os dias. Quero falar hoje sobre lavar os pés dos irmãos. No próximo domingo, quero falar hoje sobre lavar os pés dos irmãos. No outro domingo, quero falar hoje sobre lavar os pés dos irmãos. Não demoraria 3 domingos para alguém dizer assim: pastor, o senhor não tem outro sermão? Você diria: tenho, e até irei, a partir do momento que você começar a colocar em prática aquilo que eu já preguei. Este é o sermão mais difícil de ser pregado, porque é o mais difícil de ser colocado em prática. Por quê? Porque é contra a nossa índole caída, é contra todo o nosso viés. Nós não queremos servir, nós queremos ser servidos, é da nossa natureza. Essa incompatibilidade. E Jesus foi quem disse que o Filho do Homem, fazendo referência a si mesmo, manifestou-se não para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em favor de muitos. Assim, se você quer ser parecido com Jesus dia após dia, você precisa aprender a servir. Deixa eu contar uma história para vocês. Eu nasci numa igreja e eu aprendi nesta igreja que a liderança deve ser obedecida e deve ser servida. E lá era um sistema piramidal.
A base servia aqueles que estavam um pouco mais altos, aqueles que estavam um pouco mais altos, e aí até que chegava nas pessoas mais altas. E eu aprendi assim, e eu acreditei nisso, e eu achei que era assim, porque os meus líderes me ensinaram assim. Mas Deus, que viu em mim sinceridade e honestidade, um dia me abriu os olhos para um texto da ceia, que está lá em Lucas. Eles estão na ceia do Senhor, eles estão discutindo. Jesus disse: alguém vai me trair. E houve uma preocupação generalizada: meu Deus, quem vai traí-lo, quem vai traí-lo? O outro evangelho vai dizer: seria eu, mas surpreendentemente no evangelho de Lucas está escrito que em meio a essa discussão de quem vai trair a Jesus, uma nova discussão vem atrelada: quem de nós é o mais importante? Quem de nós é o mais proeminente? Quem de nós deve tomar a dianteira? Quem de nós vai ser o herdeiro do ministério? Quem de nós vai ser o dono e proprietário de todos os bens? E Jesus ouve aquilo, percebe aquela discussão, e na ceia ele diz assim: não é assim. Vocês não entenderam? Vocês não compreenderam? Não é assim. Deus não abriu mais uma porta em Campo Novo do Parecis para que a cidade de Campo Novo do Parecis vos sirva. As portas estão abertas para que vocês, imbuídos desta verdade, sirvam a cidade. É o inverso. Deus está nos capacitando para servirmos a comunidade, a cidade. Os hospitais precisam das suas mãos, as escolas precisam das suas mãos, os bairros mais carentes precisam das suas mãos, os bairros mais abastados também precisam do seu testemunho, também precisam de um tesouro que Deus colocou dentro de você. Nós estamos sendo levantados para servirmos a comunidade e não para sermos servidos por ela. É o que Jesus está dizendo. Não é assim. E foi aí que minha cabeça, eu preciso testemunhar isso para vocês, minha cabeça virou. Eu não sabia o que fazer com o evangelho. Eu estava há mais de 25 anos na igreja e eu não sabia disso. Eu achei mesmo que à medida que eu servia os meus irmãos e eu fosse crescendo, quanto mais isso se dava, mais eu seria servido. E Jesus disse: não é verdade, não é assim. E foi por conta desta observação que o texto vai nos dizer: levantou-se. Foi após esta palavra de que deve servir, foi que ele levantou-se, tirou as vestes, tomou uma toalha, tomou água. Deixa eu perguntar uma coisa para vocês. Imagine esse lugar. Naqueles dias, as mesas eram como as nossas mesas? Não, eram mesas baixas, muito baixas, 40 centímetros no máximo de altura. As pessoas se sentavam e colocavam o cotovelo no chão e comiam com a mão. Pegavam um pedaço de um bocado, molhavam um determinado molho e assim por diante. Os pés empoeirados, naqueles dias se usavam sandálias, não tinha os calçados fechados como nós temos, não tinha o calçamento que nós temos, os pés iam empoeirando, iam sujando. Imagine esses pés sujos sendo colocados de lado. A inibição daquele que está fazendo a refeição com os pés sujos, bem próximo ao odor, próximo ao paladar. Então era muito comum que se lavasse os pés. A impressão que nós temos é que naquele dia, preste bem atenção nisso, a bacia ninguém saiu para buscar, ela já estava lá. A toalha ninguém saiu para pegar, ela já estava lá. Mas nenhum dos discípulos, nenhum deles se viu na condição de se desvestir e colocar ali uma toalha e lavar, se não os pés dos outros, pelo menos o do seu Senhor. Mas Jesus faz e começa a lavar os pés. Como é difícil lavar os pés das pessoas, principalmente de gente que a gente não gosta. Deixa eu perguntar uma coisa para vocês. Jesus estava lavando os pés das pessoas, teve um entreveiro com Pedro. Pedro diz não, mas Jesus repreende, vai lavando, Bartolomeu, Mateus, vai lavando João, vai lavando. Não chegou nos pés de Judas. Diz o texto que quando chegou em Judas, Jesus deu a volta e continuou. Foi assim? Não. Jesus lavou também os pés de Judas com o mesmo carinho, com o mesmo afeto, com a mesma atenção que ele fez com os demais. Como é difícil. Lavar os pés é difícil. Lavar os pés de quem a gente ama é menos difícil. Mas lavar os pés de quem a gente não gosta, de quem tem um potencial enorme para nos trair,
é praticamente impossível. E Jesus o fez. Quando Jesus está lavando os pés, veja o que acontece. Mas Deus, está aqui, estava cingido. Chegou, pois, a Simão Pedro, que lhe disse: Senhor, lava-me os pés a mim? Respondeu Jesus e disse: o que eu faço não sabes tu agora, mas tu entenderás depois. Quantas coisas Deus faz conosco, e naquela ocasião a gente não tem a menor ideia do que Deus está fazendo. Vocês conseguem imaginar o que isso significa? Irmãos, a Bíblia vai nos dizer, e quem vai nos dizer isso é Lucas, que a túnica de Jesus era uma túnica especial. Não era uma túnica qualquer. Ela era tão especial, mas tão especial, que quando ele foi crucificado, o que foi que fizeram com a sua túnica? Alguém se lembra? Rasgaram? Cada um levou um pedaço embora? Não, lançaram sortes para ver quem ficaria com aquela roupa. Tamanha era a preciosidade daquela roupa. Jesus tira a sua boa roupa, e nem por isso, ao despir-se de uma boa roupa, despiu-se da sua divindade, despiu-se da sua humildade, porque não é a roupa que faz você. O que dava autoridade a Jesus não era a túnica especial que ele usava. O que dava autoridade a Jesus era a comunhão com o Pai que ele tinha. O que dá autoridade a um homem de Deus é a comunhão com o Pai que ele tem. Se você não tiver, você pode ter o aplauso da comunidade, você pode ter o reconhecimento da comunidade, não lhe servirá de absolutamente nada. Não no que tange exercer o exercício pastoral. Na continuidade ele vai dizer: disse-lhe Pedro: nunca me lavarás os pés. Interessante, né? Pedro não estava disposto a lavar os pés de ninguém, nem o de Jesus, mas ao receber de Jesus a lavagem dos pés, se colocou contra. Eu vejo às vezes gente assim na igreja, não está disposto a fazer nada, mas quando alguém usado por Deus resolve fazer, ele se coloca contra, o que não é o caso aqui, graças a Deus, não é verdade? Diz o texto: respondeu-lhe Jesus: se eu não te lavar os pés, tu não tens parte comigo. O que foi que Pedro disse? Então lava por inteiro. Agora veja o que diz o versículo 13, e já estou terminando. Vós me chamais mestre e Senhor. E aí, num arroubo de humildade, Jesus diz assim: não façam isso, não façam isso. Não. Jesus diz assim: vocês têm toda a razão. Quando vocês me chamam de mestre e Senhor, vocês não me fazem nenhum favor, porque de fato eu o sou. É arrogância de sua parte? Não, é reconhecimento de quem Ele é. As pessoas acham que humildade é você se ver menos do que você verdadeiramente é. Não, isso é autocomiseração. Humildade é você saber quem você é não pensar para além de si, mas também não pensar para menos de si. Quando o óleo cair sobre sua cabeça, lembre-se disso: você é o pastor da congregação, e isso você deve trazer juntamente consigo. Se os outros vão te reconhecer-te ou chamar-te de pastor ou qualquer coisa assim, é o de menor importância. O importante é que você saiba quem você é. Quando a gente sabe quem a gente não fica refém da opinião alheia. Diz o texto: vós me chamais de mestre e Senhor, e dizeis bem, porque eu sou. Ora, disse Jesus, se eu, Senhor e mestre, vos lavei os pés, vós deveis também lavar os pés uns dos outros. Por quê? Ele diz: eu vos dei exemplo, para que, como eu vos fiz, façais vós também. Na verdade vos digo, e aqui está a máxima: não é o servo maior do que o seu senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Não é o servo maior do que o seu senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Em outras palavras, Jesus vai terminar dizendo que o sistema não é piramidal. Nós estamos todos diante de Deus como suas ovelhas. A diferença entre o pastor e os demais é que a responsabilidade pastoral é muito maior, e dele será exigido muito mais, pois a quem mais foi dado, mais dele se espera, mais é exigido. Mas lembre-se, só pode ser exigido aquele a quem mais foi dado. Às vezes a gente sempre se lembra da cobrança, é preciso saber honrar também. Aqueles que ministram bem, diz Paulo, devem ser tratados com duplicada honra. E aí Jesus termina dizendo: se sabeis estas coisas, veja que o texto começa sabendo Jesus, versículo 3, sabendo Jesus, e no último versículo diz Jesus: se sabeis estas coisas, felizes serão, bem-aventurados serão, se as colocarem em prática. Não basta ouvir o Evangelho, não basta se deparar com o Evangelho, é preciso que este Evangelho possa se transformar numa coisa viva dentro de mim, dentro de você.
Eu queria convidar você para orarmos. Eu queria convidar você para que nós nos coloquemos diante de Deus. Eu queria convidar você para que nós, baixando as nossas cabeças, fechando nossos olhos, pudéssemos refletir acerca da nossa própria vida. Você consegue se ver sentado àquela mesa? Você consegue se perceber sentado àquela mesa, convidado pelo Senhor, sentado àquela mesa? Que atitude você teria? Quais são as verdades que tomam conta do seu coração e delineiam o seu caráter? Que atitude você teria? Vejam que o amor de Deus, diz o texto, tendo amado os seus, amou-os até o fim. Percebam, é Paulo quem vai dizer que Deus nos amou quando nós ainda éramos pecadores, nós não o queríamos. É Paulo quem vai dizer que Deus prova o seu amor para conosco. De que maneira e forma? Num belo discurso, num belo sermão? Não. Deus prova o seu amor para conosco em que deu-nos Cristo Jesus, nosso Senhor, a fim de que este, morrendo por nós, pudesse destruir os muros de separação e construir pontes que nos levassem de volta ao coração de Deus. Foi Ele que nos colocou de volta em contato com Deus. Nós estávamos separados, nós estávamos entrincheirados, nós estávamos magoados com Deus e Deus conosco, e colocou-nos de volta no mesmo caminho, colocou-nos na direção do Pai. Assim sendo, quando você ouve essa história, a pergunta é: como é que você se vê? Você é como Pedro, que muitas e muitas vezes quer ser melhor do que o próprio Deus, rejeitando uma ação dele na sua vida? Você é como os demais, que estão buscando seus interesses pessoais, dizendo: qual é o meu lugar de proeminência em meio ao rebanho? Há em você um espaço para que o próprio adversário, trabalhando, possa levar você a trair a sua fé e confiança no Senhor? Assim sendo, oremos. Querido, amado e soberano Deus, em nome de Jesus, estenda as tuas mãos sobre nós. Guarda-nos, ó Deus, de sermos aquilo que o Senhor jamais planejou para que fôssemos. Que a nossa vida seja um exemplo, que a nossa vida, ó Deus, seja uma bênção, que esta casa, ó Deus, com as portas abertas, possa verdadeiramente justificar o preço que o Senhor pagou e o investimento que o Senhor tem feito na vida dos teus servos. Querido e amado Senhor, nós te rogamos e pedimos, em nome de Jesus. Amém.